Campos, o dólar opera em alta hoje depois de dois dias consecutivos de baixa, certo, gente? Com investidores repercutindo dados econômicos internos e também as falas do presidente Lula. A moeda americana é negociada no momento a R$ 5,11. Eu quero entender, Fê, várias outras questões, certo? São necessários isso mesmo. Mas ontem o dólar recuou 0,32% e chegou a R$ 5,04 e foi a menor cotação de fechamento desde 29 de agosto de 2022. No decorrer do dia, a queda foi mais acentuada e a moeda chegou a ser negociada abaixo dos R$ 5,00 pela primeira vez desde junho. Vamos lá, duas perguntas para você, meu querido Renato Breia. Primeiro, isso é o amor, é o reflexo do amor do Lula? E segundo, é hora de comprar dólar? Primeira resposta, não é amor ao Lula. E sim, eu acho que nesse momento faz sentido você comprar dólar, tá? Eu acho que assim, se você é brasileiro, entende tudo que está acontecendo no Brasil e tem todo o seu patrimônio em real, eu acho que ou você está desinformado ou você é muito louco, né? Eu acho que todo mundo, independente do país que vive, deveria considerar ter uma parte da sua poupança pessoal, uma parte dos seus investimentos numa outra moeda. Afinal de contas, aqui você está com o seu emprego relacionado ao real, com a política relacionada ao real, né? Se tudo acontecer no Brasil de forma que a gente entre no buraco, muito provavelmente você vai perder tudo, né? Emprego, enfim, a sua poupança, e aí sim faz sentido você ter um investimento em dólar na sua carteira, tá? Agora, as pessoas estão achando que esse movimento, né, do dólar recente tem a ver com alguma percepção de que o país está indo para o caminho certo, né? De que as declarações do Lula eventualmente estão fazendo com que o dólar caia. A gente precisa entender um pouco da dinâmica, né, de como que funciona essa questão do dólar, tá? Então o dólar ele vem caindo frente a uma cesta de moedas. Então o dólar está mais fraco frente a uma cesta de moedas no mundo todo. Isso se deve principalmente a dois fatores. O primeiro é que o Banco Central americano ele veio subindo taxa de juros lá fora de 75 e 75 pontos. E na última reunião ele aumentou só em 0,25. Quando você passa uma ideia para o mercado de que você não vai aumentar mais tanto juro, você diminui o apetite dos investidores globais a investir na taxa de juros americana. E no Brasil, a gente tem a maior taxa de juros real do mundo. Ou seja, tem uma operação que é muito feita bastante no mercado financeiro, que chama carry trade. Ou seja, investidores do mundo todo vêm comprar a taxa de juros do Brasil. Mas por que essa taxa de juros é tão alta aqui? Justamente porque a gente tem uma inflação, que aqui a gente tem um problema de inflação já há muitos anos. A inflação no Brasil estava razoavelmente controlada, ali em torno dos 5%, mas os dados recentes mostraram que a inflação ainda mostra alguns sinais de persistência. Então, o Banco Central ele tem uma função primária que é controlar a inflação. Como que ele controla a inflação? Com taxa de juros. Se você tem uma taxa de juros mais alta, a economia ela se retrai um pouco, você arrefece os preços, tanto os preços de serviços, os preços de bem. Então, a principal função do Banco Central é controlar a inflação. A gente não gostaria de ter uma inflação igual à da Argentina, ou seja, se você abaixa muito a taxa de juros, você aquece muito a economia, os preços disparam e aí você entra num problema que a gente fala que é de dominância fiscal. Uma taxa de juros muito alta, com uma inflação muito alta, o Brasil praticamente quebra. Isso tem um pouco a ver com a confiança de longo prazo. Claro. Né? Então, a ideia de que o país vai ser capaz ou não de pagar a dívida que o governo emite. Então, quanto menos confiança no longo prazo do país, maior a taxa de juros. Porque... E tem um gráfico até interessante, depois quem quiser eu até compartilho lá no meu Twitter, postei hoje inclusive, tem um gráfico da taxa de juros pré-eleições e pós-eleições. A taxa de juros ela tem uma curva, ou seja, a taxa de juros vigente, que é a taxa de juros de hoje, e a taxa de juros de longo prazo, de 3, 4, 5 anos. Essa curva ela estava assim, ou seja, o mercado estava precificando que a gente teria uma taxa de juros no futuro menor. Depois das declarações do presidente, né, dizendo que ele não estava preocupado com responsabilidade fiscal, e quando você fala que você não está preocupado com responsabilidade fiscal, significa que ele vai gastar mais. Se o governo vai gastar mais, os investidores começam a ficar com dúvida se ele vai conseguir pagar a sua dívida. Vai entrar no cheque especial. Né? Exatamente, num governo que já gasta muito. Perfeito. Então essa taxa de juros, ela empinou. A gente tem uma taxa de juros hoje muito longa. Com isso... Então tem que comprar dólar. Eu acho que faz sentido você investir em dólar nesse momento.